Cavalcante, Casim. Uma outra realidade, totalmente diferente, é o que o Corinthians tem à disposição. Não foi anunciado oficialmente, né? Não, ainda não. Deve ser anunciado nas próximas horas ou, quem sabe, nos próximos dias. Casim, que não é a contratação dos sonhos do torcedor corintiano. Disputou 25 partidas pelo Coritiba nesse ano de 2016, fez apenas 3 gols. Mas mesmo antes de vir para o Coritiba, a comissão técnica corintiana, pelo menos o Fábio Carille disse isso, estava de olho no Casim, disse que é um jogador que pode ajudar o Corinthians ofensivamente. E como eu disse, deve ser confirmado o nome do Casim nas próximas horas ou ainda nessa semana. Agora, o sonho do torcedor corintiano mesmo, falando ainda da realidade corintiana, óbvio que a gente está falando de nomes mais pesados, mas o sonho corintiano que o torcedor quer é que o William Potker feche com o Corinthians, atacante da Ponte Preta, 14 gols marcados no Campeonato Brasileiro, um dos artilheiros do Brasileiro desse ano. Ontem o presidente da Ponte Preta, inclusive, divulgou uma nota oficial lá explicando a situação, que ninguém procurou ele, que ninguém fez uma proposta oficial. E o que pode acontecer para o Potker jogar no Corinthians é uma série de transações ali, com um nível de complexidade um pouco maior, mas que pode acabar ajudando o Corinthians, que seria a saída do Marlone para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro já fez uma proposta, inclusive, de cerca de 10 milhões de reais para levar o Marlone do Corinthians para o Atlético Mineiro. E o empresário do Marlone, o grupo empresarial do Marlone é o mesmo que comanda a carreira do William Potker, que é chefiado esse grupo empresarial pelo Fernando Garcia, que inclusive já foi conselheiro do Corinthians. Então seria uma espécie de toma lá da cá. O Corinthians liberaria o Marlone, ou venderia o Marlone, melhor dizendo, para o Atlético Mineiro, e com essa grana e com a influência do Fernando Garcia, traria o William Potker. Seria essa a negociação, perderia o Marlone, mas ganharia o Potker. Vai, mano, vamos Casim, lá. O Casim que é esperado aí para a próxima semana, né, Flavinho? O Campeonato Paulista tá bom, viu? O Corinthians já entrou em acordo ali com o Curitiba. O Casim se apresenta na próxima semana, acho que possivelmente quarta-feira, para realizar exames médicos. Não acho Casim ruim, não. Então, ele não é ruim, Pascoal. Ele só fez 21 partidas como titular pelo Curitiba esse ano e só marcou 3 gols. Ou seja, ele faz um gol a cada 7 partidas. Eu não acho esse cara ruim, não. Realmente, os números favorecem. Bom é o Gustavo. Bom é esse cara que você dependia, esse Gustavo aí. É bom esse cara aí. Esse é bom. Oswaldo Pascoal é um cara que me surpreende a cada comentário. Eu não acho o Casim tão ruim assim como você acha, pois não. É, de 25 partidas que ele fez no Campeonato Brasileiro, 21 como titulares, ele marcou 3 gols. Ou seja, se a gente avaliar só as partidas que ele fez como titular, ele marca um gol a cada 7. Os números são atraentes demais. O cara veio da Turquia, tá se adaptando ao futebol. É inglês. É inglês. É inglês naturalizado. Tem grife. Né? Então, jogava na Turquia. Então, mas Pascoal, eu não acho o Casim esse horror todo. Isso eu concordo contigo. Mas não é o cara... Não, mas não é o cara que a torcida do Corinthians esperava. Não é o cara que a torcida do Corinthians esperava. Flávio, os números do Casim não favorecem, Pascoal. Tá, você esperava quem? Olha, já citei Ibrahimovic como centroavante. Não, o Ibra não. Quem que você quer? Alguns jogadores aí, Pascoal. Por exemplo, o Diego Souza é um cara que Roberto Firmino, tá bom? Que Firmino. Pegaram ele lá. Tá falando sério. Pegaram ele dirigindo, tá meio gasolinado. O Firmino, ele tá de brincadeira também. O cara tá fazendo gargarejo com cloro. Você viu a cor do dente do Firmino? Quem? O Firmino? Branco que, né? Nossa senhora, o cara faz gargarejo com homo. O negócio é o seguinte, com relação ainda ao time do Corinthians, Pascoal, com todo respeito ao jogo, com todo respeito ao Luigi, com todo respeito ao Casim, mas a torcida do Corinthians esperava aí um outro nível de contratações. Tudo bem, o Corinthians ele não poderia trazer esses jogadores que você citou aqui de forma irônica, mas o Corinthians poderia ir atrás de jogadores aí que tivessem um pouco mais de quilate no futebol brasileiro. O Diego Souza seria um jogador assim. De novo, o Diego Souza. De novo, faz um ano que ele fala. Vamos falar pra vocês, vocês vêm de vez em quando aqui, mas eu sou obrigado a falar. O Nenê é um jogador que agradaria muito mais a torcida, mas é verdade, você tem contato com gente do Corinthians, tem fontes lá e tal, não sei o quê. Você fala tanto do Diego Souza. O Diego Souza nunca interessou ninguém no Corinthians? Nem o técnico, nem o presidente, nem o diretor? Não, zero. Infelizmente, o Diego Souza você levaria pra casa, pra morar com você. Mas assim, ninguém no Corinthians pensa no Diego Souza. Não, infelizmente não, então Flavinho. Vamos descartar, vamos deixar de falar dele. Não, mas nós aqui como comentaristas... Falou muito bem. Nós aqui como comentaristas esportivos, nós temos que sugerir algumas ideias para os clubes, Pascoal. Não, claro que não. Ele vai dizer, sabe o próximo nome? Eu vou dizer pra vocês qual é o próximo nome que ele vai dizer. Nenê. Diego Tardelli e Nenê. Eu já falei. São jogadores também. Outra coisa, ele vai falar... do Luan do Vasco. Luan do Vasco, zagueiro. Já sugeri também. Ou seja,
4 jogadores que eu sugeri aqui... Mano, reciclar essas coisas, 4 jogadores que eu sugeri aqui, Pascoal, ninguém do departamento de futebol do Corinthians teve a competência de ir atrás. Porque não tem... Mano, olha, o que move o mundo, Pascoal, o que chuvisca, eu acho que não tem. Tá curto. Entendeu? Então, não tem, mano. Não tem Libertadores, mano. Já pegou o dinheiro da TV. Não, mas, Pascoal, eu acho que esse tipo de conformismo que é complicado, porque chega um diretor lá falando, não temos dinheiro, todo mundo na mídia, o Corinthians está sem dinheiro. Como está sem dinheiro? Ele precisa provar o porquê está sem dinheiro. A arrecadação que o Corinthians tem... Não, analisa, Pascoal. Não, analisa. Mano, se não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não. Aí que tá. Não tem que ser conformista desse jeito, Pascoal. O Corinthians ele tem uma arrecadação... Se a sua conta tá no zero, como é que você não vai se conformar que tá no zero? Já vou te falar, e você pode fazer contraponto. Aí você pode fazer o papel de advogado do diabo. Pascoal, analise. Você tá fazendo uma coisa maluca. Não, analise. O Corinthians junto com o Flamengo são os 2 times no futebol brasileiro que mais arrecadam com contrato com a televisão. Sim. Fora pay-per-view. Sim. Os 2 arrecadam 180 milhões. Receberam 60 milhões de luvas. Mas ainda tem aí o restante para receber. Você debita aí desses 100. Receberam mais 120. as luvas. Tudo bem. Receberam as luvas. Mas falta pagar as parcelas anuais. Falta pagar o grosso. Você pega ali, Pascoal, contrato de pay-per-view, que o Corinthians também está encabeçando, e isso daí já gera uma receita maior para o clube. Contrato de patrocínio master. O Corinthians tem um patrocínio master que ocupa somente a parte do peito da camisa. O Corinthians, mano, só para não falar o final, são 327 milhões que o Corinthians faturou nesse ano. Ele tem que pontuar aqui fora, isso com arrecadação, fora a venda de jogadores. Não, isso não entra em conta. Estou falando do patrocínio, são 327 milhões. Juntando então cota, patrocínio, fiel torcedor, tudo isso é uma composição, Pascoal. Sim, mas jogador não entra, você não sabe quantos jogadores você vai vender, mano. Com relação à arrecadação do Corinthians esse ano. O Corinthians ele investiu no time um pouco mais de 60 milhões para reforçar o time. Para trazer Marquinhos Gabriel, para trazer Guilherme, para trazer Giovanni Augusto. Disso, né? Você concordou na contratação. Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, 30 milhões. É complicado. Então não é que nem investiu, Pascoal. Investiu, mas investiu mal. 62, assim como investiu mal na contratação do Jô. O Jô, Pascoal, ganhando o que ele está ganhando no Corinthians com 3 anos de contrato, é um absurdo. Falar que não tem dinheiro, Pascoal, me desculpa, mas eu vou totalmente contra essa opinião. Quem não tem dinheiro não paga 500 pau para um jogador que tem uma outra conta. E tem uma outra conta, mano. Paga a conta, Pascoal, mas olha a arrecadação que o Corinthians tem. Deixa eu fazer. Olha a arrecadação que o Corinthians tem. Tem uma outra conta que deve ser bem lembrada, que é a conta do estádio. Essa conta pesa, essa conta está fazendo uma diferença absurda no planejamento do Corinthians, e isso já a diretoria financeira há muito tempo, ó, que os caras já têm feito que não tem bilheteria, arranjo daqui e dali para começar a pegar o dinheiro dessa arrecadação no Corinthians e ter uma segurança em caso do Corinthians não conseguir pagar as parcelas do Não estádio. sei se vai ser uma novidade para vocês. Eu já tenho dito isso há pelo menos 6 meses aqui no programa. O Corinthians está acertando com a Caixa, esticar o prazo de pagamento, dobrar o prazo de pagamento. Vai para 20 anos. Está tentando, né? Está acertando. Não, você está acertando. Já deu um passo. Acho que até o primeiro trimestre vai estar certo isso aí. Além disso, o Corinthians não vai mais reter 100% da arrecadação do estádio. O Mano já estava contando aí, quer 50%. segurar pelo menos 50%. E vai reduzir a parcela também, né, Pascoal? De hoje quase 6 milhões, hoje gira em torno de 5 milhões e 700 mil, vai para 3 milhões. Eu só queria aproveitar o gancho, já que vocês estão falando. Que é para pagar, né, gente? De novos reforços que está chegando aí para... Para qual clube? Para o time de Itaquera? Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu recebi informação de que os dirigentes da equipe mosqueteira estão conversando com o Carmona. Para quem não sabe quem é o Carmona, não é o... Carmona, nosso colega da rádio. Não é esse, não. Roberto Carmona. Não é esse, não. É o volante da seleção chilena, tem 28 anos, tem 6 anos de Atalanta de Bérgamo. Ele viria por empréstimo, não custaria absolutamente nada. É, volante. Não custaria absolutamente nada e com o passe, com os direitos econômicos fixados. E ao final do empréstimo, se o Roberto de Andrade e seus pares desejassem ficar com ele, com o Oswaldo Oliveira, estava tudo certo. O Oswaldo gostou do nome e ele viria. Agora, com a chegada novamente, Carmona, né? Eu não lembro exatamente. Carmona, o primeiro volante da seleção da Colômbia. Então, mas... Chilena. Seleção chilena, perdão. Ele está 6 anos lá no Atalanta da Itália. E ele, inclusive, é do mesmo grupo de empresários do Jonathan Cafu, que está fazendo muito sucesso lá na Bulgária. É o jogador brasileiro mais caçado na Champions League, tinha marcado 2 gols, levou o time dele pela primeira vez na Liga Europa, do mesmo grupo de empresários. E na semana que vem tem uma reunião marcada para ver se ainda interessa
ao time de Parque São Jorge o Carmona. Então, se interessar, é mais um jogador que pode chegar aí para disputar o Campeonato Paulista. Sabe o nome que cairia no Corinthians? Que, já que você citou a Atalanta, que tá lá, e não é que não tá bem, mas faz jogos de titulares, outros não, que é um zagueiro que eu acho interessante, o Rafael Tolói. Rafael Tolói não é um mau zagueiro. E o Corinthians, na deficiência de contratação de zagueiros, que até agora se fala muito do ataque, mas para mim o grande problema é o miolo de zaga. O miolo de zaga do Corinthians é muito fraco em relação ao que era nos anos anteriores o grande segredo, além do primeiro volante. Mas o Rafael Tolói seria um nome que, se o Corinthians fosse atrás... Sim, mas quem é que... Você tinha Gil, tinha Felipe e ainda tinha o Dracena no banco. Hoje você não tem nenhum dos três. O Corinthians, na verdade, precisa... E pode perder o Balbuena. O Corinthians precisa, na verdade, de quase meio time. Estava fazendo, inclusive, essa conta na redação, se a gente for parar para pensar. Mano, pode me ajudar. Os goleiros a gente não precisa nem questionar. São bons. Ô, Cássio, os dois laterais, Fagner, seleção brasileira. Lateral esquerdo, Wendel, não compromete, também é um bom lateral. Mas prefiro o Arana. Os dois zagueiros, aí sim a gente pode começar a discutir. Os dois volantes, que seriam os dois volantes, também a gente pode começar a discutir. Rodriguinho, não, esse fez um bom campeonato. Aí se a gente pensar em jogador de lado de campo, tem Marlone, que foi bem, mas nessa reta final de temporada. Atlético. Aí, um dos melhores que o time tem de jogador embora. de lado, Romero, jogador referência de área, veio o jogo. Nessa conta aí são 5 jogadores que o Corinthians precisaria para ser titular. Jogadores para chegar. O Luca e o Gustavo custaram 10 milhões e nada? O Luca e o Gustavo, 10 milhões. O Gustavo possivelmente será emprestado, né? E o Luca? O Luca também. Gustavo e Romero, hein? Vou falar um negócio pra você. Para o mundo que eu quero descer, hein? O Luca tem uma... de brincadeira. O Luca tem uma coisa que é meio inexplicável. Eu acho que ele tem um trabalho muito mais psicológico do que qualquer outra coisa. Lembra que quando ele foi renovar o contrato? Tá jogando muito. Que a torcida descobriu qual é o valor que o empresário dele pediu. Vocês estão lembrados disso, não? Que o empresário dele foi pedir 400 paus de salário para ele no Corinthians e a torcida descobriu. Vocês estão lembrados disso? Que a torcida ficou xingando ele lá no dia, lá no jogo lá do Corinthians. Acho que você estava nesse jogo, André. A torcida ficou reclamando com ele lá, protestando. Foi contra o Santos às 11 da manhã? Pode ter sido um jogo desse. Que ele até entrou e mudou o jogo. Você trouxe a informação aqui. E aí a torcida ficou pegando no pé dele, porque a torcida do Corinthians descobriu que o empresário dele pediu 400 pau de salário para ele. Ele saiu do jogo, na entrevista ali com os repórteres, e disse, pelo amor de Deus, gente, eu não pedi tudo isso do salário. Saiu assustado. Acho que foi Corinthians e Santos, jogo de manhã. Foi 11 da manhã, 11 da manhã. Foi um pênalti. Isso, o gol foi no final do jogo. Foi isso aí? Eu não pedi tudo isso de salário, eu não sei do que vocês estão falando, eu não sei, o meu empresário não me falou sobre isso. A torcida do Corinthians descobriu que o empresário dele pediu 400 pau de salário para ele renovar o contrato e a partir daí ele não jogou mais. Mas Pascoal, aí cabe também ao jogador ter um pouco de interesse na própria vida. Porque por mais que o empresário diga, preocupe-se só em jogar bola, eu resolvo a tua situação, mas tem que saber o que o cara vai pedir pro clube. Exatamente. Você precisa ter interesse, falar, não, peraí, você vai pedir o quê? Vamos ver se está dentro, se eu aprovo, se eu não aprovo, se eu acho que é muito, se não é. Porque tá na cara que ia repercutir de forma negativa, Pascoal. A mídia, ela vasculha. A mídia, ela busca informação. Se alguém está sabendo disso, você é um cara que tem uma personalidade. O jogador de futebol, ele dá na mão do empresário. Mas tá errado. Eles estão todos os dias, como eu estive boa parte da minha vida, todos os dias com o jogador. Eles não entregam isso na mão do empresário. Pascoal, é um grande erro. Porque o jogador, quando ele precisa pegar a modelo famosa que ele quer pegar, ele não deixa na mão do empresário, ele vai atrás e faz, entendeu? Então, mas é verdade, isso é fato. Muitas vezes o jogador, quando ele quer, ele corre atrás e analogias completamente sem propósito. O jogador que gosta de carro, Pascoal, se você perguntar pra ele quanto custa aquele carro X lá que tem 1 milhão de cavalos, ele vai te falar, ele vai saber. Quando é interessante pra ele, quando ele quer se aprofundar, ele sabe o que acontece. Então, hoje você fez uma analogia muito boa. Um carro de 500 pau com gasolina de 1,90. É o Palmeiras. Eu pedi pro pessoal da nossa produção entrar aqui no site oficial do Nenê. Nós falamos do Nenê agora. Nenê, é o promadre.com. É nenéofficiel.com. Ele jogou na França há muito tempo. Então. Sim, no PSG. O Nenê tá divulgando uma nota oficial agora dizendo que fica no Vasco. Então, podemos... Esquece isso, mano. Então demode a ideia que ele teria mas o São Paulo queria. Mas peraí, o Nenê... Mas ele deu uma declaração... o Nenê não vem com essa não, esquece isso, Pascoal, porque o Nenê, ele deu uma declaração a semana passada. Tava com saudade dos filhos. O André Cavalcante estava cobrindo o evento. O que ele falou, André Cavalcante? Ele queria jogar isso. Ele falou que a ideia inicial dele era continuar no Vasco, tinha mais... acho que 2 anos no Vasco, e a ideia era essa, só que estava pesando a distância com os familiares, especialmente com os 2 filhos dele que moram em Jundiaí. Porque a ponte aérea não estava dando conta de cumprir essa proximidade que ele queria. Só para dizer, só para o então foi Carmona, polêmica, o Carmona dito
O nosso Roberto Carmona, não? Não. O Carmona da seleção chilena é o Carlos Emílio Carmona Tello. Tem 29 anos, 21 de fevereiro de 87. Ele nasceu em Coquimbo, no Chile, 1,78 m. Ele jogou no Reggiana da Itália, antes de jogar no Atalanta de Bergamo. 6 anos lá. Em 2010. Isso. Em 2010 ele jogou no O'Higgins e na seleção do Chile ele joga desde 2008. Exato. Na seleção dos homens fortes do São Paulo quando estava na seleção chilena. O Thiago Cervelin gosta muito de você e tal. Muito obrigado. Mas ele pergunta o seguinte, mano, qual a lógica que você usa para reclamar dos números do Casim e elogiar sempre o Leandro Damião? Não é lógica. É que o Leandro Damião... Não, como é que chama aí? Como é que chama? O Thiago Cervelin. Thiago, sensacional, Thiago. O Leandro Damião, ele não tem dado sorte porque ele tem sido... o Leandro Damião não dá sorte. O Casim é ruim. É isso que o senhor quer dizer. Analise, Pascoal. Um faz 2 gols e o outro faz mais. Aí o que faz 2 gols é melhor do que o que fez mais. Não é isso. Um fez 2 gols de pênalti, perdeu um. O Leandro Damião, ele não conseguiu se estabilizar como titular do Santos, ele também não conseguiu se estabilizar aí como titular do Flamengo. O Casim também não se machucou. E nem do Real Betis também. Ele fez 21 partidas aqui como titular. O Casim se machucou lá no Coritiba também, Seu Oswaldo Pascoal, o senhor acho que não se atentou aos números que eu divulguei aqui. Ele fez 25 partidas pelo E quantos fez o simpático Leandro Damião? Só um minutinho, já vamos chegar no Leandro Damião. Mas, por exemplo, o Casim... Você nem sabe, rapaz, você tá falando groselha. Você tá fazendo uma analogia. O Casim, ele fez 25 partidas pelo Curitiba, 21 delas como titular. E ele fez 3 gols. O Leandro Damião, ele também foi mal, mas o Leandro Damião é jogador que tem expectativa maior. Tá vendo? Ele não é isso, Pascoal. O Leandro Damião, ele já teve um grande momento na carreira dele. O Casim, eu nunca vi esse grande momento na carreira do Casim. O Casim é um jogador que ele pode dar certo no Corinthians, até torço para que dê, porque eu não torço contra o sucesso de ninguém, muito pelo contrário. Mas o Leandro Damião, eu ainda acho que ele pode voltar ainda a mais ser no Corinthians aquele você jogador. Vai torcer pelo sucesso entre Leandro Damião e Jô, eu prefiro hoje o Leandro Damião, cara. Eu prefiro o Leandro Damião. Entre Casim e Jô. É que eu acho que são posições distintas. Não são a mesma posição. Não, o Casim é mais aquele cara... diferente, né? O Casim é mais aquele lado de campo, aquele cara que corre, segundo o Carille, o Casim pode jogar nas 3 funções do ataque. Damião 16 jogos e 3 gols. O Casim tá quase lá. Então, mas a média do Leandro Damião é maior. Então, ó, o telespectador aí caiu de cara mas o salário dele também é bem mais alto. Só uma coisinha. E outra. 16 partidas do Leandro Damião, quantas como titular? Sim. Quantas partidas o Leandro Damião fez como titular? Ele não fez 16 partidas como titular. Então, a média de gols do Leandro Damião é superior. Eu acho que o Casim não é... eu também acho que ele não é ruim, Pascoal. Não, o senhor está dizendo que ele é ruim. O senhor precisa definir o que o senhor está falando. O senhor começa com a frase no negativo e termina no positivo. O senhor começa no positivo e termina... O senhor precisa determinar aqui o seu raciocínio, filho. Eu vou exemplificar. Não, eu vou exemplificar para o senhor ficar talvez um pouco mais satisfeito com a minha análise. Por exemplo, o Wellington Ney, que o São Paulo contratou agora, é um jogador que os últimos números dele não favorecem. Os últimos números do Wellington Ney, ele também acho que fez 3 gols aí, acho que um pouco mais de 15 jogos. Aí que tá. Os números dele no Shakhtar não favorecem, Pascoal, mas pela bola que ele já jogou no Fluminense, eu defendi a contratação do Wellington Ney, assim como eu defendo do Leandro Damião também. Agora o Casim, com todo respeito a ele, até acho que ele não é um horror. Eu acho que ele poderia ser bem aproveitado num time que tivesse melhor formado. Você quer o Gustavo ou o Casim? Não, o Gustavo não dá. O Gustavo já teve a chance dele, tem que ir embora. A diretoria do Corinthians tem que se desfazer dele o mais rápido possível. Mas a torcida, Pascoal, tinha um anseio da direção trazer jogadores mais... Uma pergunta assim, desculpa a minha... Tem quem quer? Quem? O Gustavo? Claro que tem, Pascoal. Sempre tem um pé descalço com um chinelo velho. O negócio é o seguinte, agora com relação aí aos reforços, Pascoal, a torcida do Corinthians tinha um anseio que a diretoria trouxesse algum cara mais impactante. Pelo menos um. Vou falar você. Quem? O Richelli é impactante? Não, não é. Aí que tá. O Richelli, ele custa 44 milhões, uma multa rescisória do esporte. O Richelli, segundo o UOL, tá querendo, ele tá se manifestando a vontade de jogar no Corinthians e tal, o que não significa grande coisa, porque precisa pagar, entendeu? Não sei se o Mas o Atlético também tem interesse. O Atlético também tem interesse. Mas é que tá, Flavinho, um clube que faz um investimento desse, quando já tá pronto, por exemplo, o Palmeiras quer trazer um Felipe Melo, é uma cereja do bolo. O Corinthians, se tiver que investir essa grana toda, mesmo que seja através de investidores, que traga um cara que venha para decidir, um cara que venha para criar, não um cara que venha para destruir. Está reconstruindo o time. Quem seria? Tardelli, centroavante. Pode ser, um Tardelli. Gente, se vocês têm 40 milhões, vamos lá, Pascoal, você como dirigente, você tem 40 milhões na mão, tá certo? Com um time capenga hoje, um time que não tem criatividade.
criatividade. Um time que não tem um homem gol. Você tem 40 milhões para investir no futebol. Você faz o que com 40 milhões? Você contrata um centroavante, um meia, um volante ou um zagueiro. O que você faz? Um time capenga. O Corinthians hoje, o Corinthians precisa de um meia de articulação. Sim. E de um centroavante poderoso. Aí que tá. São dois jogadores que vêm para resolver. Não, tanto na criação quanto o cara que vem para fazer o gol. Lá na cozinha, se o Balbuena ficar... Se o Balbuena ficar... Mas o Richelli não é um jogador. O Balbuena esse ano deu sobras de que... Sim, mas isso é o que o Mano fala sempre. O Balbuena com um zagueiro mais encorpado, não com é que o Balbuena estava sobrecarregado. Entendeu? Pedro Henrique. Não, mas eu acho que o Pedro tem mais chance de se desenvolver como o melhor zagueiro como titular do que o Balbuena. Quem? O Pedro Henrique. Todo jogo ele enterra o Corinthians, cara. Não, eu acho o Pedro Henrique todo bom zagueiro. Jogo ele dá uma... Mas será que ele não enterra o Balbuena? Eu ouço o texto do Facincani, mas nos jogos... Eu acho que eu acho que quem está enterrando o Pedro Henrique é o Balbuena. Pra mim é o Balbuena. O Pedro não é bom jogador. O menino é bom jogador. Mas nós comentamos aqui agora há pouco, Facincani, a respeito aí da zaga do Corinthians, que em outros momentos ali foi composta por jogadores com mais qualidade. Foi o caso do Gil, do Felipe, outros que por lá passaram. Leandro Castan, Chicão. Mas no passado não tão distante... Por exemplo, o Gil e o Felipe principalmente, ele não era esse zagueiraço todo não. Ele é bom zagueiro, mas não era esse zagueiraço todo não. O que facilitava muito a vida do Felipe era a marcação alta que o Corinthians fazia lá na frente e ter um cabeça de área como o Ralf. Então a gente talvez atribuir a responsabilidade... Então o Carmona é uma boa contratação pro Corinthians. Então, mas eu não sei também, eu não conheço o Carmona, sinceramente não conheço. Aqui no futebol brasileiro, um volante que me agrada muito é o Otávio do Atlético Paranaense. Muito bom. Aí não dá, esse não tem verba pra ir. Joga muito. Mas aí custa 40 milhões. Eu entendo o que o Mano tá querendo dizer. Por exemplo, o Corinthians podia ter entrado na parada pelo Guerra. O Guerra não é uma negociação astronômica. O Palmeiras estava fechado com ele 2 meses, mas se a gente está falando que o Corinthians não tem dinheiro, porque o Corinthians não começou a negociar há 2, 3 meses Sim, também. mas não tinha essa visão. O Corinthians há 3 meses não tinha um papel de bala no bolso. Vocês precisam entender isso. Não tem um papel de bala no bolso. Vocês não podem fazer negócio. O Corinthians encerrou o trimestre com superávit, mas superávit não significa dinheiro em caixa. Está pagando o que está para trás. Isso é má gestão, Pascoal. Entendeu? Isso é má gestão. Não, isso não é má gestão, é congestão. Não, é diferente. É má gestão. Os caras têm uma congestão lá para resolver. Pascoal, é inadmissível um time que tem a arrecadação que o Corinthians tem. De novo a mesma coisa. Não, mas é verdade, Pascoal. Uma coisa é você fazer uma dívida, Flavinha, tendo a arrecadação que o Figueirense tem. É natural, se você meter o pé pelas mãos, você não tem sobra, você não tem aquela margem para você errar. Agora o Corinthians, na boa, Pascoal, a arrecadação que tem, não pode ficar devendo para ninguém no mercado. Para a gente fechar o Corinthians, eu acho que o problema do Corinthians hoje passa... Tá além da questão financeira. A questão financeira pesa, evidentemente, mas o Corinthians hoje vive um momento político tão instável, de tanta indefinição, tanta incerteza. Implosão. Gente querendo derrubar o presidente. Nenhuma convicção. Os caras que, eu vou falar para vocês, convicção. Os caras que estão nesse negócio de derrubar o presidente... Não sei, Pascoal, mas isso tumultua, atrapalha. E tem zero convicção na sua na linha editorial, né? Como faz o Mano, né? Do futebol, na filosofia de futebol que o clube adota ou quer adotar. A gente viu isso pela confusão de contratação de treinador, a demora para efetivar o Fábio Carille, porque estavam procurando outro, é óbvio que há muito tempo já deveria ter sido. Pelo Rolando Lero, que é o diretor de futebol, o Flávio Adalto, que não tem menor traquejo para essa função. Captei, magnífico, guru. Ele não tem nenhum trânsito ali nesses meandros de contratação, de empresário. Gente, falando português bem claro, assim... A saída do Edu Gaspar não é do ramo, é isso. O português bem claro não é do ramo. A saída do Edu Gaspar e do Tite, a saída desses dois, especialmente desses dois, implodiu. O Alessandro também dá um braço de ferro. Nem o Alessandro tem esse conhecimento de mercado amplo. Não tem. O Corinthians vai ter... Aliás, o Alessandro tem gente no Corinthians que quer derrubá-lo a todo custo. Mais um. Sim, então, sim. O Corinthians vai ter um ano muito difícil. Isso todo mundo precisa esperar e entender que vai acontecer. E aí eu tô com o Mano. Isso só vai piorar as coisas, porque vai ter menos vitórias, vai ter menos gente no estádio. Nós vivemos uma época de crise econômica, as pessoas estão cortando gastos. Para neguinho cortar ingresso de futebol 2 passos, entendeu? O time não está ganhando, tal, não sei o quê. Então, o torcedor corintiano vai ter de assim, rezar para que dê muita sorte, encaixe um time assim do nada, porque a lógica indica que esse ano do Corinthians vai ser muito uma coisinha competitiva. Só falar uma coisinha, ó. O Vasco tá botando uma barca lá que vai sair. Vê se interessa para você. Leandrão. Nossa. Não. Centroavante. Não dá. Júnior Dutra. Não, também não dá. Duríssimo. Júlio César. Também não. Meu Deus. Jorge Henrique. Também não.
Diguinho. Também não. Serve ninguém? Não. Daqui a pouco a gente fala do Vasco. Vamos mudar de assunto, mas antes...